cremos que a palavra é a verdade, a gente precisa entender que toda a história já foi escrita. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de cada um deles existir. Palavras que edificam. A gente que fala: pastor, mas se Deus já escreveu todos os meus dias, isso não fere o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio está em você poder escolher viver o que Ele preparou para você ou não. O livre-arbítrio está em você mergulhar na jornada que Deus já desenhou para você ou não. O livre-arbítrio, irmão, eu recebi uma resposta quando era novo convertido, que eu acho que é uma das melhores analogias para a gente entender o livre-arbítrio. Eu era novo convertido e eu falei para um cara que estava me discipulando, eu falei: Júnior, como é que funciona o livre-arbítrio? O salmista diz que todos os meus dias foram escritos, eu já estou predestinado a viver, qual que é a minha liberdade? Ele falou: imagina que você pegou um avião, esse avião tem um destino final, ele tem um combustível para chegar até lá, ele tem um plano de voo para chegar até lá, e o piloto vai te levar até lá. O livre-arbítrio está em você a qualquer momento abrir a porta de emergência e pular. Você pode fazer do seu jeito, ou você pode fazer do jeito de Deus. Você pode viver a tua vontade, ou você pode viver a vontade de Deus. Irmão, eu te garanto, a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Alguém recebe isso? Diga amém. Vocês estão comigo ainda? Queria falar sobre batalhas, porque um púlpito que não fala de batalhas é um púlpito que está entretendo. A redenção aconteceu porque uma batalha aconteceu. Jesus tocou o Hades antes de assumir aos céus. Jesus tocou o Hades antes de revisitar a igreja. A vida precisou morrer para que a gente pudesse viver. Irmão, a beleza dos céus foi coberta de dor. Evangelho fala a respeito do Filho de Deus sendo humilhado, rasgado, entregue, mas também fala a respeito do Filho de Deus ao terceiro dia ressuscitando entre os mortos, reacendendo. Evangelho fala de avivamento. Evangelho fala de vitórias, mas não há vitória sem que haja batalha. A vitória da cruz é porque houve crucificação. A vitória que você vai enfrentar é porque algumas batalhas vão acontecer. O milagre da cura é porque existem doenças. O milagre da provisão financeira é porque existe falta. O milagre da paz que excede todo entendimento é porque o medo nos cerca. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte. Geografia exterior, ele fala: mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Intimidade. Irmão, o que vai definir a nossa história não é o que nos cerca, é o que nos preenche. Você pode ter um caos do lado de fora, mas existe paz do lado de dentro. Você pode ter cenários de sombra e morte do lado de fora, mas existe um Deus que te protege do lado de dentro. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Alguém de verdade crê nisso? Não tem problema, irmão, da gente estar cercado por batalhas, isso é normal. O problema é se o nosso interior não estiver preenchido. Sempre foi sobre ocupação, nunca foi sobre cenários externos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que um homem que ele se arrepende, um homem que tem um encontro com Jesus, eu estou aqui parafraseando para contextualizar. Esse homem é como se o interior dele fosse arrumado, limpo, esvaziado. Mas se ele não for preenchido, a Bíblia diz que os demônios que estavam lá voltarão, trazendo outros para preencher. O que a Bíblia está dizendo é que a beleza do novo nascimento, a glória de caminhar com Jesus, não diz respeito só a esse encontro com Deus quando o que não era de Deus saiu, mas fala a respeito de um momento em que tudo que é de Deus nos preenche. Porque quando você é esvaziado de toda palavra maldita, de toda arma que forjaram contra você, de todo o jugo, de todo o peso, algo precisa preencher você. Irmão, o que vai mudar a tua história não é só o que foi retirado quando você reconheceu Jesus, é o que vai ser preenchido quando você caminha com Ele. Deus tem para você palavras de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte. Deus tem para você promessas, Deus tem para você palavras de vida. Tem muita gente cansada, mesmo estando numa igreja, porque em algum momento permitiu que o Evangelho esvaziasse você do que não é de Deus. Mas você precisa se encher das palavras de Deus. A Bíblia diz: eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Palavras que edificam.